uma capital modelo, por que não tem metrô, né? Ela também que falou que Curitiba não tem oportunidades. E eu falou que o caramelo é tipo o símbolo do Brasil, porque eles estão nas cidades pequenas. E curitibanos têm uma fama de ser um povo frio. Por que você escolheu comer costela de despedida? Gente, o Mask que nunca tinha visto ovo de Páscoa assim, ó. Curitiba é conhecido também como Chuvitiba. Eu acho que brasileiro tem mania de criticar sem valorizar. Oi aventureiros, bem-vindos ao nosso canal, novamente aqui de Curitiba. O nosso último vídeo foi aqui em Curitiba, falando da capital paranaense e deu uma discussão, gente. Vou até deixar esse vídeo pra vocês, pra quem quiser olhar. Muita gente falando bem, muita gente concordando, muita gente falando muito mal de Curitiba, curitibanos ou pessoas que vieram de fora e vieram morar aqui. E eu trouxe alguns desses assuntos, então, pra a gente analisar e discutir alguns comentários. Então eu vou começar com o comentário de dois rapazes que mandaram eu visitar o Coxim e o Parolim. Eu não estou aqui dizendo que Curitiba é perfeita, que todos os bairros são maravilhosos, né? Curitiba tem favelas, como o Parolim, por exemplo, que é uma região muito pobre, muito carente, com bastante violência, drogas, né? A minha irmã mora lá próximo, gente, eu visito ela às vezes, e realmente é uma região muito perigosa. Ela me conta casos terríveis que já aconteceram lá. Mas assim, ele fala pra eu ir visitar. Gente, o meu intuito não é sair por aqui visitando as piores e as melhores regiões de Curitiba. Esse não é o tema do nosso vídeo. O nosso vídeo passado, ele foi mostrando o centro da cidade, né? E aí, já falando do centro da cidade, já trago uma questão da violência, né? Que também foi outra questão levantada, que muita gente se sente seguro, muita gente não se sente seguro. E o centro de Curitiba é uma das regiões mais violentas de Curitiba, uma das regiões mais perigosas, falando em furtos, né? Então é uma das regiões mais perigosas, existem outros bairros perigosos, e aí a gente também traz de novo a situação das favelas, né? Dessas regiões mais retiradas e bairros mais ricos, mais caros, como Batel ou outros bairros por aqui, tem também um nível alto de furto justamente por terem um poder aquisitivo maior e são alvo de furtos. Então eu não estou falando que Curitiba é perfeita, mas está entre as cidades mais seguras aí para se viver, entre as capitais mais seguras para se viver aqui no Brasil. E Curitiba é uma cidade muito movimentada, gente, muito. Às vezes o trânsito realmente trava e não tem jeito. Ou quando chove muito, assim, em algumas ruas até enchem. Nossa, dá realmente um transtorno na cidade. Mas é uma grande capital, gente. Lembrando, são 2 milhões de pessoas morando aqui na capital e juntando com as cidades ao redor são 4 milhões. Então, é muito carro, né? E aí, novamente, gente, quando a gente vem fazer um vídeo, quando a gente faz um vídeo, eu estou aqui enquanto turista, né? Então eu estou mostrando uma realidade que eu estou vendo enquanto turista, não estou analisando dados históricos, não estou analisando dados do IBGE. Muitas vezes a gente tá falando das impressões que a gente sente. Obviamente que os moradores, né, têm uma outra impressão, mas eu só queria deixar, eu acho que tocar no assunto de que a gente tem muitos pontos positivos para falar e tem muita gente que fica focando só nos pontos negativos, né? Em vez de fazer algo para mudar ou para valorizar o que tem, fica se denegrindo e denegrindo a cidade, a imagem da cidade também. Eu acho que não é assim que funciona, né? Eu acho que sim, que Curitiba tem muita coisa boa e que as pessoas deveriam focar nas coisas boas e parar de reclamar tanto, sendo que tem outras realidades muito piores, né? Eu acho que quem já foi para outros lugares, para outras cidades, quem já viajou mais e que viu realidades muito diferentes, pode confirmar isso, né? De que sim, a gente tem uma cidade muito incrível aqui, uma capital muito incrível, inclusive que vem diminuindo a taxa de violência. Eu fui ler alguns dados, né? Levantamento do governo do Paraná do ano passado, que fala que não só diminui em Curitiba, como diminui no estado. A gente está numa das regiões que é considerada uma das regiões mais caras de Curitiba, que é a região do Batel, que é uma região que falam que tem mais gente rica morando, mas que também tem um nível alto de furtos, justamente porque é onde se encontra a maioria da população rica, né? Isso que eu li em um blog. Mas andando pelas ruas eu não vejo nenhum perigo, gente. Pode até ter, mas a gente não se sente em risco em momento algum. Muito pelo contrário, a gente se sente bem seguro. Curitiba tem um ar puro, tem um ar gostoso. Obviamente tem regiões industriais que é um pouco mais complicado, são mais sujos, o ar é um pouco mais fedido, eu sei disso. Mas Curitiba tem um ar de montanha. Teve uma pessoa também que comentou sobre isso, que por ser uma cidade que está aí um nível bem elevado do nível do mar, tem um ar muito gostoso, um ar fresco.
né? Então eu acho que é outro ponto positivo para Curitiba. Outra questão, é uma cidade muito verde, né? E tem vários parques aqui que está linkado à qualidade de vida, gente. A gente passou por várias cidades que a gente não conseguia sair para fazer uma caminhada porque não tinha espaço para as pessoas caminharem. Isso foi na Tailândia. Imagina uma cidade que não tem espaço, não tem uma calçada para você andar. Não existe, simplesmente não existe. Então tá linkado à qualidade de vida você poder sair e caminhar numa calçada dessa, limpa, bonita, verde, cheia de flores. Obviamente que a cidade não é inteira assim, mas existem inúmeros parques muito bem cuidados, limpos, que as pessoas vão se exercitar e aproveitam muito. E não é assim em todas as capitais. Curitiba é uma das capitais que mais tem parques para a população utilizar, né? E como eu falei, isso está linkado à qualidade de vida, né? A alfabetização, que chega a quase 98% aqui em Curitiba, também é um índice bastante elevado e também está linkado à qualidade de vida. Curitiba tem vários hospitais. Agora falando da saúde pública, né? Gente, fora do Brasil não existe saúde pública. Tem muita gente que reclama, nossa, porque o SUS é demorado. Depois que eu fui morar fora, que eu vi qual é a dificuldade de você não ter acesso à saúde pública. Pode demorar, mas em algum momento você vai conseguir. Tem muitos problemas, obviamente que eu não vou falar dos problemas do SUS, não é o foco do vídeo. Mas lá fora, se a gente ficar doente, tiver que chamar ambulância, a gente paga ambulância, gente, e é tipo 500, 600 euros. Tô falando de uma coisa muito absurda, que a gente tem medo, muito medo de ficar doente por causa da conta que a gente vai ter que pagar depois. Então, de novo, eu falo que a gente tem muitas coisas boas aqui, tem muita coisa ruim. Gente, tem muita coisa para ser melhorada, muita coisa que não tá dando certo, mas eu acho que no geral a gente também tem que olhar para tantas coisas boas que a gente tem que valorizar, e a gente tem que ter orgulho das nossas coisas boas. E vou falar para vocês que andando aqui por esse bairro, e de novo, não é a realidade de Curitiba, o bairro Batel, obviamente, né? Porque tem bairros carentes, tem favelas, situações bem críticas, porém quando a gente tá andando nessa parte aqui, nossa, lembra, é até melhor do que algumas regiões da Europa, pra mim, essa região aqui, muito melhor, inclusive. E o que eu mais gosto de Curitiba, gente, é que aqui a gente encontra tudo, tem absolutamente de tudo, por ser uma cidade grande, uma capital. Eu que venho aqui de uma cidadezinha pequenininha aqui do interior, sempre que a gente fala de alguma coisa que a gente precisa, a gente se refere a Curitiba. Vou em Curitiba comprar tal coisa, vou em Curitiba fazer meu exame, vou em Curitiba porque tem que resolver alguma coisa lá. Enfim, sempre a Curitiba é a referência, e a minha cidade não está tão perto daqui, fica uns 200 quilômetros daqui, e é assim a referência para nós. E no vídeo passado teve aí então alguns comentários falando que Curitiba não significa pinheiro, pinheiral, né? Significa pinhão. No site oficial da prefeitura está lá a tradução de Curitiba, né? Do Tupi-Guarani, que significa pinheiro, pinheiral. Teve um rapaz que comentou sobre a qualidade do asfalto. Ele falou que Curitiba é muito ruim de asfalto. Gente, não tem nada a ver esse comentário, porque no geral é muito bom. E quando eu falo que é muito bom, é sempre comparando com outras capitais. Então, recentemente a gente veio de Cuiabá, que na rua tinha crateras, assim, ó, terríveis. Terríveis. Quando a gente chegou em Curitiba, a gente, nossa, que delícia chegar aqui e dirigir em Curitiba. O trânsito de Curitiba tem momentos que ele para, que ele trava, que ele não vai, assim como todas as capitais, né? Porque são cidades muito grandes. Porém, novamente referindo Cuiabá, que foi a última capital que a gente foi antes de Curitiba, é muito pior, mas é muito, muito pior, é incomparável. E falando de problemas sociais ali, ó, gente, rapaz dormindo na rua. E sobre oportunidades, novamente, eu dei uma olhadinha no LinkedIn e tem muita vaga de emprego, gente, tem muita vaga de emprego mesmo. Novamente, aí depende do nível de instrução da pessoa, do que ela está disposta a trabalhar, onde que ela está disposta a trabalhar. E aí eu acho que são escolhas pessoais. Não quero trabalhar perto de casa, quero trabalhar perto de casa, né? Salário, aí são questões pessoais. Mas a disponibilidade de empregos no LinkedIn é enorme, gente. Não tem como alguém chegar e falar, não existe oportunidade. Talvez a pessoa não se encaixe nas oportunidades que existem, mas aí eu acho que essa pessoa, ela tem que se esforçar um pouco para sair, né, da zona de conforto e buscar as oportunidades. Eu vim do interior do Paraná e eu sempre, gente, desde pequenininha, sempre escutei muito vizinho, conhecido, parente falando o seguinte, vou pra Curitiba porque lá tem mais oportunidade. E muitas famílias mudaram lá do interior da minha região pra cá pra buscar oportunidades, e eu
sei de um ou outro caso que não foi bem sucedido, mas a maioria teve muito sucesso, começou do nada, batalhou, não se importou de começar do zero e foi aí avançando, né, foi correndo atrás e hoje tá numa posição boa, tá com uma vida legal. Então eu acho que falar que não existe oportunidade é pesado demais, eu acho que a pessoa tem que rever quais oportunidades que ela está buscando, né? E não denegrir a cidade falando que não existe oportunidade aqui. Eu acho que é diferente de uma grande capital como São Paulo, que dependendo da região que você vai, você olha e você não vê perspectiva para aquelas pessoas. Aí eu acho que é diferente. Olha a situação, como eu falei, a gente tá no Batel, que é um dos bairros mais chiques aqui de Curitiba, mais ricos, né? Olha aqui. Opa, moço, muito barulho. Tá. Olha a cerca aqui, ó, da casa, gente. Que? Feliz com sua camiseta do caramelo? Então, eu vou saudade de caramelo na Irlanda. Mas que adora, mas que acha que eles são malandros, ladrões e tão fofinhos. It's like a symbol of this country. Caramelos everywhere. In the capital cities, in the small towns, in the countryside, everywhere. É. So nice. Mas falou que o caramelo é tipo o símbolo do Brasil, porque eles estão nas cidades pequenas, né, grandes capitais, e ele ama a camiseta dele. Curitiba é conhecida também como Chuvitiba, porque chove, meu Deus, chove muito aqui, todos os dias praticamente, e o clima muda muito. Então no mesmo dia tem as 4 estações, né? Curitiba é conhecida por isso. E o Mask falou que Curitiba lembra muito a Irlanda nessa questão climática. Dublin. Dublin, né? Looks a lot like Dublin, especially the weather. The weather is mixing all of the time, especially exactly like Dublin. É, ele falou que principalmente o clima, que é essa mistura constante, mas no geral ele também falou que alguns prédios, algumas ruas lembram a Irlanda. Vamos entrar no festival agora, que é um dos mercados mais caros, eu acho, aqui de Curitiba. Bora lá. Como eu falei, gente, a gente veio no festival, que é um dos mercados mais caros aqui de Curitiba. Meu Deus, é a elegância esse mercado. Muito caro, mas tem muitos atacadões, tem muitos mercados mais populares que os preços são muito mais baixos do que aqui. Aqui realmente é um poder de nível bem alto, um poder de aquisição bem alto. A gente veio só comprar água. Gente, o Mask que nunca tinha visto ovo de Páscoa assim, ó, não tem na Europa, né? Nem tem foco em ovo de Páscoa. Primeira vez que ele vê parreira de ovo de Páscoa. What is the point of this? Ele me perguntou por que tem isso. Não sei, na verdade, amor, pra vender mais. Que letra? Você pode tocar. Mask admirado com o Kinder Ovo desse tamanho que ele nunca viu. Que grande. A gente só vê aqueles pequenininhos na Europa, né? Esse daqui nunca tinha visto. Quando? Quanto? Quanto? Não tem preço. Então, gente, R$99 um ovo de 150 gramas de chocolate. Never mind. Nossa, que ridículo de caro. Acho que é uma pessoa que se diverte nos mercados. Ele adora entrar no mercado brasileiro. Ele fica olhando, procurando coisas diferentes. É, você. A galera aí reclamando do preço do café. Isso que não veio no festival, gente. R$35,99 da Melita. Que moderno, gente. Máscara aqui, ó. Passando a própria comprinha. Tem vários mercados já que estão assim, né? Bom, a gente veio nesse bairro chiquitérrimo porque tem uma farmácia aqui que faz uma medicação que eu tô fazendo uso contínuo. Por isso a gente veio aqui, aí a gente passou aqui no festival pra comprar água. Gente, que mercado mais caro! Outra questão que foi levantada no vídeo foi sobre transporte público. Eu trouxe a questão dos ônibus, né, os biarticulados ali, da questão de poder fazer a baldeação e ir para qualquer lugar aqui de Curitiba, e teve uma enxurrada de comentários, a galera falando se Curitiba é uma capital modelo, por que não tem metrô, né, esses ônibus não funcionam, demora muito, fica esperando muito, não tem banco, enfim, um monte de reclamação. E na questão de ônibus, pouquíssimas pessoas elogiaram Curitiba. E eu acho que nesse aspecto tem muita gente sendo ingrata. Obviamente que dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar muito. Porém, a gente viajou bastante, né? Esse último ano a gente foi pra Ásia, a gente viajou vários países. Então, quando eu trago o meu ponto de vista, obviamente que eu respeito o ponto de vista do outro, principalmente o ponto de vista de quem mora aqui em Curitiba. Porém, a gente viu uma realidade muito pior, gente, de não existir transporte público. Uma população gigante sem transporte público, à mercê de vans particulares que cobram um absurdo. Então, eu acho que o brasileiro tem mania de criticar
sem valorizar. Como eu falei, eu acho que dá para melhorar, mas eu acho que a gente precisa entender também que a gente tem transporte público em Curitiba. Ai, demora na Irlanda, demora na Alemanha, demora em vários lugares, a não ser no Japão, que é exatamente pontual. Existem problemas, né, pontuais que precisam ser resolvidos em relação ao transporte, mas os ônibus, eles ajudam muito. Imagina vocês, se não existisse o transporte público aqui em Curitiba, como que milhares e milhares de pessoas iriam se locomover para ir para a escola, para ir para o trabalho, para ir para vários lugares. De novo, não tô falando que não pode melhorar, pode ser modernizado, tem muitas questões que entram aí, mas eu acho que a gente tem que parar de só reclamar e a gente tem que começar a dar valor também às coisas que a gente tem, porque eu percebi por esse vídeo anterior que as pessoas gostam de denegrir a imagem do próprio lugar que vivem, né? Então eu, enquanto brasileira, eu não vou ficar denegrindo o Brasil, falando mal o tempo inteiro do Brasil, muito pelo contrário, né? Eu quero defender o meu lugar e eu quero valorizar os pontos positivos. Então a nossa ideia de fazer o vídeo aqui em Curitiba não foi falar apenas de coisas ruins e não foi enfatizar as coisas ruins, que eu sei que tem muitos, mas foi sim falar de coisas boas, de pontos positivos que a gente tem aqui da cidade de Curitiba, que é sim considerada uma capital de oportunidades, considerada uma das melhores capitais do Brasil, é considerada uma das capitais modelos. Então quem já foi para outras capitais pode confirmar isso. Obviamente que a gente tem Florianópolis, que está praticamente na primeira posição como capital no Brasil. A gente tem Brasília, que um rapaz, inclusive, gente, ele citou Brasília de uma forma pra mim, muito feia, porque ele comparou as duas cidades. Ele mora aqui em Curitiba e ele só falou mal de Curitiba. Pra ele, eu entendi que ele é uma pessoa muito infeliz aqui, que ele vive uma infelicidade porque Curitiba é uma cidade horrível e ele morou em Brasília. Só que Brasília é uma capital nova e uma capital que foi projetada. Curitiba não foi projetada, e Brasília tem toda uma segurança por causa da questão política, então não tem como comparar as duas cidades. Então, na minha opinião, se ele tá tão infeliz quanto ele diz, por mim ele deveria voltar para Brasília. A gente veio no Costelão Curitiba. A costela é uma das comidas queridinhas aqui do curitibano e tem vários costelões, inclusive costelões 24 horas. A gente provou já o costelão de Curitiba do Bacaxiri quando a gente chegou aqui no Brasil e o Márcio adorou. Aí eu perguntei pra ele, antes de ir embora, né, que a gente tá indo agora, qual comida brasileira ele gostaria de comer, tipo despedida, né? Aí ele foi assim muito rápido e falou, gostaria de comer o costelão de Curitiba. E aqui estamos então, vamos provar o costelão Curitiba. É esse que a gente vai provar, então vamos ver se é tão bom quanto do Bacaxiri, que a gente adorou do Bacaxiri. Por que você escolheu comer costela de despedida? É a melhor coisa na Curitiba, melhor. If you come to Curitiba, you have to eat costela from Curitiba. It's very specific from this town. They specialize in it. It's muito bom. Mas que falou, se você vem até Curitiba, você tem que provar a costela curitibana, né? A costela que faz aqui em Curitiba. Mas que falou que é muito especial, porque os curitibanos são especializados na costela, gente. Tem que provar. Soft, it melts in your mouth. Ele falou que é tão macio que derrete na boca. Isso que ele nem provou essa, eu vou deixar ele provar. Vai lá. Deixa eu mostrar pra vocês então os acompanhamentos. Então a costela fica vindo, quanto você quiser comer, é livre, você come quando você quiser. Veio aqui a linguicinha junto, arroz, maionese, polenta frita, farofa e aqui uma saladinha. Aqui, ó. You don't even have to put any pressure. Mas falou que não precisa nenhuma pressão pra cortar. Just kind of breaks. I mean, it's so soft. É muito macio, olha isso. Nossa, vai lá, gringo. Um gringo realizado. Maravilhoso? Derrete? Fantástico. Macio? Isso aí, gente. Quem vem pra Curitiba precisa provar uma costela em Curitiba. Tem várias, tem muitas com ótimas avaliações. Essa aqui que é a costela, é o costelão curitibano, que tá aqui o nome, tem uma avaliação ótima que a gente viu na TripAdvisor. E hoje tá 76 por pessoa, porque é sábado. Mas eu acho que é 74 ou 73 o preço do dia de semana. Nice, it's worth it, gente. Vale a pena, né? Vale muito a pena. Bastante. Olha ali o outro na maionese. Isso aí. Esse menino é brasileiro, né? Quando fala de comida, ele é completamente brasileiro, gente. Comida é número 1 do Brasil. Ah, eu não. É, você também? As comidas. O cara de pau. Aqui uma polentinha frita, né? Gente, mas que nunca tinha comido, porque não tem polenta frita na Europa. Nunca, né? For us, we make polenta com batata purê, sabe? Ah, We ele... boil it, we cook it, Aham. and then we just make like
É tipo polenta cozida, normal, tipo batata purê, ele falou. É purê de batata, né? Que fica aquele creme. É assim que eles fazem polenta. E aí ele provou a polenta frita, ele falou que é fantástico nessa polentinha frita. Ah, a gente é top, né? Brasileiro, gente pega qualquer comida e deixa gourmetizado do nosso jeito. Gente, estamos na nossa segunda rodada de costela. Olha a fatia de costela, gente, que delícia. Muito bonita, olha essa carne. É a nossa segunda rodada. A polenta aqui do costelão curitibano é a melhor que eu já comi, gente. Ela é crocante por fora, muito macia por dentro, ó, e super bem temperada. Nossa, realmente tá fantástico, mas que descreveu muito bem. Maravilhosa. Falei que tem vários que são 24 horas. Gente, esse é 24 horas o costelão Curitiba, olha aqui, ó. 24 horas servindo essa deliciosa costela. Gente, acabamos de comer o costelão, meu Deus, ficamos nas 2 fatias mesmo, eu nem consegui, eu comi 1,5 e tô me sentindo mal porque é pesado, né, e é uma carne gordurosa, só que é muito, muito deliciosa, então valeu a pena. Quem tiver a oportunidade de provar costelão em Curitiba, a gente provou já o bacaxiri e o costelão Curitiba, e pra nós os dois estão no mesmo nível de delícia. E curitibanos têm uma fama de ser um povo frio. Muita gente comenta isso, é uma fama conhecida já nacionalmente. Porém, eu e o Márcio, a gente não vê dessa forma. Eu acho que é um povo mais contido, não que seja frio, é um povo extremamente educado. A gente está acostumado, porque como curitibano, a maioria dos curitibanos são descendentes de europeu, acho que isso é uma coisa cultural. Na Europa as pessoas são assim, são diretas, né, muito bem educadas, então é dessa forma que a gente vê o curitibano também, um povo direto e muito bem educado. A gente nunca teve nenhum problema de achar que alguém foi grosseiro ou coisa parecida, não tem nada a ver. Eu acho que ser frio nesse sentido seria um pouco mais reservado, porém muito educado. E a gente sempre teve boas experiências, assim, em todos os lugares que a gente foi. Inclusive a gente acabou de sair do Costelão, nossa, todo mundo muito querido, simpático. Quando a gente pega Uber, quando é curitibano, todos eles muito simpáticos, todo mundo, assim, nunca tivemos nenhum problema de grosseria aqui em Curitiba, muito pelo contrário. Um pessoal, assim, sensacional, que a gente ama muito. Falando agora da questão de moradores de rua, né, pessoas em condições de rua. Existe um programa, que até foi uma pessoa que comentou sobre esse programa, né, que é para retirar essas pessoas da rua, para dar algumas oportunidades para elas. Muitas não querem, muitas estão em situação de droga também, então é uma situação bem complicada e é um problema mundial, tem em todas as capitais. A gente passou por várias capitais e a gente viu isso em muitas capitais. E aí, de novo, comparando Curitiba com outras capitais brasileiras, né, nessa questão ainda é mais tranquilo do que em várias outras capitais. A gente foi recentemente também para São Paulo e, gente, é uma situação muito, muito, muito crítica, a ponto de você não poder sair de aliança na rua, que você pode sim ser assaltado, podem te matar por causa de uma aliança. E sobre limpeza também, teve muita gente que comentou que sim, que a cidade é limpa, comentaram que já foi muito mais limpa no passado. Teve um rapaz que comentou que nos últimos 20 anos vem piorando muito a situação, e eu concordo que vem piorando a situação, porém ainda é uma capital muito limpa. Como eu falei, a gente já visitou outras capitais e Curitiba é muito limpa. Obviamente que se você for para regiões mais periféricas, a cidade começa a ficar muito suja. Tem algumas regiões do centro que elas sim ficam muito sujas, a galera fica jogando muito lixo no chão, mas quando a gente olha um todo, um geral, assim, a cidade é muito limpa comparada, novamente, a outras capitais, a outras grandes cidades brasileiras. Legal, gente, aqui no centro da cidade tem um lugar de descarte de lixo, que ó, tudo separadinho já para fazer reciclagem. A gente tá aqui em Curitiba arrumando as malas, comprando as últimas coisas que eu vou levar, e a gente vai estar voando já em seguida pra Croácia, vamos pra cidade desse rapaz aqui, vai visitar a família dele, né? Iremos visitar a família dele. Então é isso, gente, foi um novo formato de fazer vídeo respondendo aos comentários, né, dessa discussão que aconteceu no vídeo anterior. Então quem gostou desse tipo de vídeo, ou se você tem aí algum ponto sobre Curitiba pra gente conversar, ou que você gostaria de falar, deixa aí nos comentários pra gente, se inscreve pra dar aquele apoio moral pra gente aí. Muito obrigada por assistir, um beijo, tchau, tchau!